Continua o Alter Rebbe nos explicando aquele aspecto paradoxal que vimos em relação ao estudo da Torá, que quando uma pessoa não tem disponibilidade, mesmo que ele estudou um tempo mínimo de Torá de manhã e de noite, ele cumpriu com sua obrigação. Por outro lado, nós vimos que aquele que mesmo estudou, talvez até algumas horas, mas ele tinha disponibilidade e possibilidade de estudar mais e não fez. Então, afirmam os nossos sábios que isso pode ser altamente comprometedor para ele. Baseado, eles aplicam sobre essa pessoa um versículo muito severo que fala que sua alma será ceifada, cortada, enfim. Então, baseado na explicação que nós vimos que cada alma tem o seu respectivo nível espiritual. Cada alma tem a sua fonte raiz, de onde ela se derivou. Há almas derivadas de um plano espiritual mais elevado, enquanto que outras descendem de um plano mais baixo e inferior. Por isso também é variável o nível e profundidade de conhecimento e captação da Torá que cada alma é capaz de comportar. Também por causa disso, no próprio paraíso celestial, espiritual, onde as almas usufruem do deleite espiritual, captando a Torá na sua espiritualidade e profundidade, conectando-se com a essência divina, existem incontáveis e infinitos níveis. Cada alma está no nível que é compatível a ela, de acordo com a sua fonte raiz, de acordo com a sua capacidade, não só intelectual, mas espiritual, de onde é derivada a sua alma. E nos explica o Alter Rebbe, aquela pessoa que nós nos referimos, que a própria lei diz que estudando apenas poucos minutos de manhã e poucos minutos de noite, esse é o tempo que ela tem disponível, ou isso é o que a sua mente permite, o seu conhecimento lhe dá acesso. Aqui nos explica o Alter Rebbe, sabe por que é assim? Sabe por que essa pessoa talvez ela tem um trabalho, a parnassá dela leva mais tempo para ser obtida, ela tem um trabalho que lhe consome muitas horas, ou a sua mente não tem dificuldade, não tem tanto acesso a estudo, a compreensão da Torá. Por quê? Porque no fundo, espiritualmente, é isso que sua alma precisa, ou isso que sua alma é capaz. O que a sua alma comporta é essa quantidade de estudo da Torá. Então, por isso, para essa alma, esse estudo mesmo mínimo é bastante suficiente. Porque isso é o que ela comporta, isso é compatível com ela, com a raiz e fonte espiritual da sua alma. Mas isso quando se aplica a Dafka somente para aquela pessoa que não tem a possibilidade, não tem o tempo, a disponibilidade ou a capacidade de estudar mais Torá. Então ele nos diz por que isso acontece. Deus é o regente do universo, por que ele coloca uma pessoa nessa situação, onde ele dispõe de tão pouco tempo de estudar Torá, ou ele não tem cabeça para entender a Torá. Porque isso por si só, essa situação na sua realidade, ela indica, isso já é um indicativo de que para essa alma isso é bastante suficiente. Para essa alma, de onde ela provém, de onde ela deriva, da sua raiz, ou de acordo com a sua capacidade espiritual, esses 5 minutos de Torá de manhã e de noite já são suficientes e talvez mais do que bastantes para alimentar e energizar essa alma, e talvez mais do que isso ela nem seja capaz de absorver e comportar. Então isso é uma coisa interessante que o Alter Rebbe nos explica aqui, que se a pessoa não tem tempo, possibilidade ou até habilidade ou intelectual, de conhecimento, de estudar mais Torá, isso indica que para o nível dessa alma, para o nível da sua alma, isso é bastante, isso é o suficiente para ela poder usufruir do Gan Eden, do brilho da Shekhinah, etc. Então para ela é suficiente mesmo um estudo mínimo para ela poder adentrar ao Gan Eden, ao paraíso espiritual. Assim como nós falamos no caso do exemplificado, que quando a ideia é mais simples, menos complexa, basta um exemplo, e um exemplo simples, isso já vai dar acesso à ideia.
Por outro lado, nós vimos quando a ideia é mais complexa e mais profunda, então apenas um exemplo não é suficiente. Ou o próprio exemplo em si tem que ser mais elaborado, mais detalhado, mais minucioso, etc. Isso que nos diz o Alter Rebbe, o que acontece com aquelas almas que são derivadas de um nível mais elevado espiritual. E, portanto, elas têm uma capacidade espiritual maior. O potencial delas é maior. Então, esse potencial precisa ser utilizado e, de certa forma, até precisa ser esgotado. E se a alma não fez isso, então é comprometedor para ela. Por quê? Porque ela foi dotada de mais capacidade, de mais habilidade, ela foi dotada de um potencial especial para captar mais espiritualidade, para entender mais Torá. Mais do que isso, lhe foi dada, isso é uma dádiva, se fala time is money, não é? Tempo é dinheiro, então ela foi privilegiada com mais tempo disponível para estudar Torá. Por quê? Porque ela tem capacidade para captar e entender mais Torá, e por isso também ela tem necessidade de aproveitar esse potencial, de esgotar esse potencial, dedicando mais tempo ao estudo e conhecimento da Torá. Por isso, se essa alma não faz, alma incorporada aqui, a pessoa não aproveita essa capacidade, essa disponibilidade para se dedicar ao estudo da Torá, isso é comprometedor. Por quê? Porque vai faltar, o exemplo vai estar aqui incompleto e, portanto, o exemplificado não vai poder ser plenamente entendido ou absolutamente entendido. Não é? Uma vez que o estudo da Torá que nós temos aqui nesse mundo serve como exemplo, é o exemplo que vai dar acesso à compreensão e captação do exemplificado, da ideia maior, que é a essência divina por trás da Torá, ou dentro da Torá. Se a pessoa não se dedicou aqui a entender tudo aquilo que ela podia entender, então ela vai estar faltosa, não é? Vai estar sem as vestimentas necessárias. Isso que continua o Alter Rebbe nos diz, se uma pessoa tem a possibilidade de se dedicar à Torá, ele tem tempo, ele tem capacidade, tem habilidade, tem livros, tem, enfim, Zeu Horá, isso por si só é um sinal, é uma indicação, Shenishmato mibchina sheyuchal leasig harbe lemala, que ele é portador de uma alma que provém de uma fonte mais elevada, que vem de uma raiz superior e que, portanto, ele pode captar mais. E por isso, na sua própria missão de vida aqui nesse mundo, lhe foi dado mais tempo, lhe foi dado mais capacidade intelectual para entender a Torá, etc. Por quê? Porque ele pode captar e, portanto, deve captar mais nesse exemplo, entre aspas, para poder chegar mais tarde a esgotar toda a capacidade espiritual da sua alma. Por isso, como falamos, já que essa alma tem o potencial de chegar a um nível espiritual mais elevado, a uma captação mais elevada nos níveis espirituais, então isso seria como que, no caso exemplificado para essa alma, é mais complexo, é mais elevado. Quando exemplificado, quando a ideia, onde quer se chegar, é mais profunda, elevada e complexa, então o meio, o exemplo também tem que ser mais elevado e complexo. Por isso essa pessoa precisa estudar mais Torá. O exemplo, que aqui se refere à Torá que estudamos no plano terrestre, dessa pessoa tem que ser mais elaborado, mais complexo. Ela tem que estudar mais Torá quantitativamente em tempo e qualitativamente também em níveis de compreensão e aprofundamento na Torá. Que shiur azman shefshar lo lasot batorá. Então, proporcional à capacidade e potencial dessa alma, também lhe é dado mais tempo e disponibilidade para que ela se dedique ao estudo da Torá aqui nesse mundo. E para essa alma é fundamental e imprescindível que ela se dedique mais à Torá para preencher a sua missão, o seu potencial, Sheu Bechinat Mashal HaKadmoni, para captar bem o exemplo dela. O exemplo que ela tem que ter é mais complexo. Por quê? Porque a ideia final, onde ela quer chegar, onde ela deve chegar, também é mais complexo e elevado. E por isso a Torá é chamada do exemplo anterior, o exemplo que reflete o ser anterior e superior a todo Deus. Então, quanto mais elevada a categoria espiritual que a alma pode ascender e atingir dentro da sua capacidade, segundo a sua raiz e origem, maior deve ser o seu preparo. Onde é feito o preparo aqui nesse mundo?
através do entendimento do exemplo. O que é o exemplo? O estudo da Torá aqui. Então essa pessoa que tem uma alma com um acesso potencial mais elevado, lhe é dada a possibilidade aqui nesse mundo também de estudar mais Torá, de ter mais tempo para estudar a Torá, de entender mais e profundamente a Torá, para que assim ela, compreendendo o exemplo, possa chegar ao exemplificado, se munindo desse instrumento que é a Torá, ela possa chegar a desvendar depois a própria essência divina que está embutida na Torá. Então, de acordo com o tempo disponível que a pessoa tem, o tempo que a pessoa dispõe para estudar a Torá, proporcional a isso também é a quantidade de Torá. Alguém que foi dado mais tempo, não é só para ele ter passatempos, não é? Ou se lhe foi dado mais tempo é porque a sua alma precisa de mais tempo para estudar mais Torá, que ele possa captar, entender e se aprofundar mais, para poder merecer em seguida, estar habilitado a chegar no nível proporcional da sua alma, sua raiz e fonte, e possa estar munido de tudo que é necessário, das ferramentas necessárias no plano espiritual, para captar esses níveis elevados que a sua alma eventualmente tem a possibilidade, tem o acesso. Então, quanto mais elevado for o nível da sua alma, mais essa alma vai poder captar do brilho da luz divina. Mas para que isso aconteça, também é necessário que mais essa alma aqui, estando incorporada nesse mundo terrestre, se dedique ao estudo da Torá no nosso mundo. Assim como nós falamos, quanto mais profundo, exemplificado a ideia, mais elaborado e complexo também o exemplo. O exemplo é o estudo da Torá aqui no nosso mundo. E como nós falamos, mais complexo, elevado, mais grandioso, tanto quantitativamente, mais tempo de estudo da Torá, como qualitativamente, com mais aprofundamento, com mais compreensão, etc. O Kshe'ei Nosek, conclui o Alter Rebbe essa parte nos dizendo, o Kshe'ei Nosek kol zman she'efshar lo la'asok, quando essa pessoa, essa alma não se dedica ao estudo da Torá todo o tempo que lhe é possível, é como se ele estivesse desperdiçando e não captando, não entendendo o exemplo, que o exemplo é o meio, o instrumento que habilita a entender o exemplificado a ideia. Se a pessoa não se dedicou aqui, não exauriu o seu potencial de estudo da Torá, seja em termos de tempo como em termos de aprofundamento, então é como que o exemplo dele está faltoso. Por isso é comprometedor, porque isso vai impedir, é como se está sendo ceifada, cortada a conexão da sua alma, porque se ele não se muniu da compreensão do exemplo, se ele não aproveitou o seu tempo aqui para estudar a Torá no nível que ele poderia e deveria, então isso vai causar uma cisão espiritual na sua alma. Por isso os sábios aplicaram um versículo que diz, akaret tikaret, que essa alma haverá um corte aqui, em outras palavras, em função da ausência, da falta aqui que houve no aspecto do entendimento e captação do exemplo anterior, do exemplo do ser anterior, ele não vai poder chegar ao exemplificado depois de 120 anos, quando a alma chegar no Gan Eden, no paraíso, ele não vai poder captar todo esse prazer e deleite divino sem ter compreendido o exemplo, sem ter estudado a Torá aqui. Então, se faltar, Deus nos livre, no estudo da Torá, que era possível a pessoa, então a pessoa vai estar naquela situação como alguém que quer entender a ideia, o exemplificado, mas sem ter entendido antes o exemplo. Como nós falamos, num certo nível de alunos e discípulos é impossível, impraticável, chegar a entender a ideia da forma nua e crua, a não ser se ela for revestida na parábola, no exemplo, na metáfora, etc. E se o aluno não entendeu o exemplo de forma adequada, ele não vai poder projetar e entender o exemplificado, a ideia em si. Então o mesmo acontece aqui também com essa alma, se ela tinha uma capacidade maior de absorver Torá, de conhecer Torá e etc., mesmo que aqui isso serve apenas de exemplo para o que vem em seguida, se ele não exauriu, não esgotou o conhecimento, o entendimento do exemplo,
ele não tem como chegar no exemplificado, há um corte, um rompimento aqui. Então, por que há esse rompimento, uma vez que não houve a compreensão do exemplo, o estudo da Torá de acordo com a capacidade do nível dessa alma? Então, se isso faltou, ela não vai ter acesso mais tarde ao exemplificado, a ideia em si, a essência divina, ou contemplar e usufruir desse prazer divino, dessa conexão com Deus num nível apropriado e compatível com aquela alma, com ela própria. E esse é o significado espiritual do conceito de karet, de cisão, de corte da alma, ou seja, que é rompido o contato dela com o seu nível original, com o nível compatível dela de ligação e conexão com Deus, o nível que é necessário para que ela se enquadre na sua própria categoria. Isso depende do estudo da Torá de cada uma das almas aqui nesse mundo.